Ele é advogado formado em ciências jurídicas e sociais, escritor, professor e conferencista. Foi deputado estadual por São Paulo e o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde também trabalhou como consultor jurídico e assessor técnico aqui na casa. Foi assessor do ministro da Educação, fundou e dirigiu o Departamento Universitário do Partido Social Progressista, o PSP, membro fundador do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e também presidente e membro fundador do NEST, Núcleo de Estudos Superiores Transdisciplinares. O nosso convidado do programa Memórias do Poder Legislativo de hoje é Gustavo Corte. Deputado, posso chamá-lo assim? Mas, por favor, me chame de Gustavo, é mais fácil. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Muito programa. obrigado. O programa Memórias do Poder Legislativo, que faz a sua parte na história com cada um desses nossos convidados, ajudando a contar capítulos dessa enciclopédia que é a política de São Paulo, a política nacional. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Eu digo ali na apresentação que o senhor tem uma carreira ali extensa, né, como várias profissões, funções, e que trabalhou aqui dentro também. O senhor é natural de São Paulo? Sou nascido em São Paulo, Natural... em Pinheiros, no bairro de Pinheiros, em bairro de Pinheiros. Na esquina da Henrique Schaumann com Arthur Azevedo. Que delícia, que região boa, que região boa ali, muito boa aquela região. E de professor a assessor técnico, virar político. Conta um pouquinho desse início da história do senhor aqui. Eu acho que cada um de nós, quando nasce, vem cumprir uma missão. E eu senti desde o começo que a minha missão era exercer alguma função pública relevante. Então, como eu interpretei mal essa minha intuição, eu me preparei para ser presidente da República desde menino. Olha só. Fui colega do Fernando Henrique na Faculdade de Filosofia, enquanto ele fazia Sociologia com Florestan Fernandes. Eu também fiz o curso, mas não como curso de Sociologia, como dentro do curso de Filosofia. E, ao mesmo tempo que eu vi o Lula se preparar, eu também me preparava para isso. E isso me gerou inúmeras oportunidades na vida, porque muita gente acreditou nisso, inclusive chegaram a me trazer para a Assembleia por um mandato. E qual era o objetivo disso? Não era ganhar dinheiro, nem ficar rico. Quando você vem cumprir uma missão, o dinheiro é a coisa menos importante. Se você consegue cumprir uma parte dela, você já deve se sentir feliz. E eu fiz isso. Aos 9 anos eu sabia, e as minhas colegas de escola comentavam que eu era um louco, porque eu dizia que eu ia ter 12 filhos. Eu tenho 12 filhos. Hoje são 36 netos e 4 bisnetos, o 4º no caminho. Uau. Mas eu sabia isso de criança, não era novidade para mim. Então, à medida que as oportunidades foram se oferecendo, eu fui aproveitando o que pude. Só que em determinados momentos, eu não hesitei, eu recusei funções que me foram propostas, porque as condições do contexto não correspondiam aos princípios que norteavam o meu trabalho. E essa fidelidade sempre foi um caminho. Eu acho que é o que me serve até hoje. Porque você não faz, não é que você não faz, você nunca faz uma família. Uma família é um conjunto. Você não consegue manter nem cultivar uma família se não tiver uma relação muito grande com Deus. Se você tem essa relação, você tem um dever de fidelidade. Você não vai ser infiel para o Ser Supremo. E eu tentei manter essa fidelidade. E por aí, muitas vezes, eu tive ofertas incríveis, que depois é capaz que a gente continue e conte isso, e muitos dos meus amigos sabem, que eu recusei porque era incompatível com o que eu queria. E eu seria desleal se aceitasse os convites. Porque eu não poderia aceitar os convites contrariando aquilo que eu pretendia fazer. Do que a gente está falando? O senhor pode contar pouquinho aí desses convites? Eu fui convidado para ser secretário de Estado algumas vezes. Bom. A primeira vez, menino ainda, moço, com 27 anos, pelo Adhemar de Barros, para ser secretário da Educação, substituindo o padre Balieiro. Poucos são daquele tempo e poucos sabem disso. E eu disse, doutor Adhemar, o senhor é meu amigo, eu sou seu amigo. Meu pai é seu amigo. Eles estiveram juntos na Revolução de 32. Eu não posso aceitar isso, porque na Secretaria de Educação tem o Fundo Estadual de Construções Escolares. O senhor vai querer nomear algum amigo seu.
E o fundo estadual é conhecido como um centro de propinas. Eu não posso aceitar isso, eu vou brigar com o senhor, porque não vou aceitar que alguém faça isso durante a minha gestão. O senhor falou assim para ele, na cara dele. Aí ele me falou um palavrão, você é um, e disse, sempre fazendo doutrina. Eu digo, mas eu acredito nisso. Que coragem. Isso foi uma vez. Outra vez, um ex-governador também, eu fui indicado para ser secretário de educação. Eu não posso aceitar. Eu não vou aceitar a pelas liderança mesmas razões? dele. Pelas não, mesmas por razões. outras. A liderança dele. Do Adhemar eu aceitaria a liderança, mas não podia aceitar essas condições. A situação que se encontrava na época. E de outro governador eu sei, não posso aceitar isso. Não também não pude aceitar um convite do Paulo Maluf, quando ele se elegeu governador e eu perdi a eleição para deputado federal em 78. Ele pediu ao Armando Pinheiro que me oferecesse o que eu quisesse. Eu digo, eu não posso aceitar, não votei nele. Agora, de onde vem esse relacionamento do senhor com essas figuras públicas? Eu comecei muito cedo na política. Ah! Muito cedo. Em 62, eu já era presidente do Diretório Nacional Estudantil do PSP, fundador, inclusive. E já na escola militar, na escola preparatória de cadetes, que eu frequentei em 1953, e daí tem uma outra parte da história. Era do Barro Branco, não? Não, aqui na Rua da Fonte. Na Rua da Fonte. Era a escola preparatória de cadetes do Exército. De cadetes do Exército, isso. E ali eu fiz boas amizades. E quando eu saí, nós combinamos, alguns colegas mais chegados, que um de nós seria presidente da República. Ou via poder militar, ou via poder político. Eu disse, eu vou ser pelo poder político. Poder militar é com vocês. Nenhum de nós foi. Mas nós fizemos muito, porque nós ajudamos a cindir o poder militar a partir de 74. De 76, 74 com o nosso movimento, 78 com o lançamento da candidatura Euler Bentes Monteiro, enfrentando dentro do Exército o general Figueiredo, e que foi articulada por nós. Quer dizer, eu posso até citar o nome dos coronéis, Adair Pereira da Silva, que é reformado, o Amaury Rodrigues da Silva, o Antônio Agenor de Farias, que tinha sido chefe do Estado-Maior, e mais alguns companheiros. Estou impressionada impressionada com esse HD aí desse computador, que é ótimo. Mas aí, o que acontece? Nós conseguimos... Tinha um círculo ali bem forte. Um círculo de amizade, e nós, entre esses 5, nós conversamos qual seria a melhor solução para o Brasil. Nós estudamos o Tourinho, General Tourinho, General Amaury Paca da Fonseca, não é Amaury, esqueci o primeiro nome, Ariel Paca da Fonseca, e o Euler Bentes Monteiro. Então, eu não conhecia os outros dois, nem o Euler. Mas o Tourinho estava muito bem cotado com o Montoro, inclusive, etc., mas ele hesitou muito. E o Ariel Paca da Fonseca estava com a esposa doente, para morrer, acabou ficando viúvo. Então, instável para assumir uma missão desse tipo. Então, se decidiu que a melhor escolha recairia em cima do Euler Bentes Monteiro, que eu não conhecia. Mas eu já era deputado nesse tempo. Então, já era deputado aqui? Aqui na Assembleia. Aqui. Só fui deputado aqui uma vez. A gente vai fazer só fui deputado aqui disso. Uma vez, isso chega. Aí eu fui a Brasília, falei com o coronel Adair Pereira da Silva, que naquela época era tenente-coronel, hoje é advogado, excelente criminalista lá em Brasília, e disse a ele, olha, nós precisamos conhecer o Euler. E ele tentou me apresentar ao general Euler, mas o chefe dele, acima dele, era o general Lorival da Costa. Agora esqueci o nome. Lorival da Costa. E o general não queria que eu conhecesse o Euler, porque eu era deputado da oposição e eles queriam evitar que nós chegássemos num general de exército. Esse conflito. Abrisse. Aí ele tirou férias. E então eu fui, o meu amigo coronel Dail, que trabalhava no gabinete com ele, imediatamente disse, Gustavo, vem a Brasília, que eu acho que eu consigo fazer você conhecer o Euler. Então eu cheguei a Brasília, meio de improviso. Ele foi e falou ao general Euler, olha, tem um deputado de São Paulo que gostaria de conhecê-lo. Isso nos anos 70, 70 78, mais ou menos 77, 78.
Aí eu disse, tudo bem, então vamos lá conhecer. O general Auler passou na frente de todo mundo e me recebeu. Tinha, eu acho, uns 10 ou 15 coronéis, ele era do departamento de engenharia. E aí ele me recebeu e eu disse, general, muito prazer, eu vim aqui porque o senhor não sabe, mas o senhor vai ser o candidato do MDB a presidente da República. E eu estou aqui para confirmar isso para o senhor. Ele falou, o senhor está brincando. Ele achava que ele ia ser presidente indicado pelo Geisel. Pois é, não faz sentido. Não faz sentido. Digo, não é assim, a gente vai fazer isso, o senhor vai sair candidato pelo MDB. E com isso nós vamos talvez... O MDB que era a oposição, né? Total. E com isso nós vamos conseguir que haja uma sucessão democrática ao processo imposto por 64. Eu quero dizer que em 64 eu fui o primeiro orador da Praça da República, naquela passeata da família. Estava com 38 na cinta, moleque irresponsável, total. Era porque desse e viesse, mas enfim, deu tudo certo. Não precisou usar o 38? Não precisou usar o 38 e graças a Deus. E a oratória deu certo? E o discurso deu certo, porque depois vieram os outros, aí começou a passeata. Só que o que eu pedi era respeito à Constituição. Não queremos golpe de Estado, porque se falava muito do combate à corrupção, mas eu já tinha conhecimento, desde a renúncia do Jânio, do processo de renúncia do Jânio, que ele me contou como foi, o genro do Carvalho Pinto, naquela época, me contou como foi, o Fernando Muniz de Souza, que era meu particular amigo, também contou como estavam procedendo. Então, eu conheci o miolo. Você pode contar para a gente como é que... Não foi difícil, não será difícil. O Jânio, ele me contou a versão dele pessoal. Ele tinha enfrentado o Congresso Nacional. O Congresso, por requerimento do Carlos Lacerda e de outros, o Lacerda, que eu fiz um discurso em homenagem a ele aqui no dia que ele morreu, mas ele era evidentemente muito conectado com os Estados Unidos. E o jornal dele era sustentado pela ESSO, a Tribuna da Imprensa. E o Lacerda tinha conseguido com a UDN a abertura de um processo permanente, de apuração permanente de responsabilidade do Jânio Quadros. Por quê? Porque o Jânio Quadros se indispôs internamente com os comunistas, estava brigado com os comunistas, que lhe deram apoio através do Jango, e com isso eles eliminaram o Milton Campos da vice-presidência. O Jânio tinha se indisposto internacionalmente com um embaixador americano, e a razão, textualmente, ele me explicou isso na casa dele, quando eu era deputado, uma vez fui visitá-lo, ele contou. Se eu estava como presidente e veio o embaixador me informar que eles estavam querendo trazer aqui a planta de uns carros da Ford para o Brasil, que eram os carros obsoletos. Assim. E, a partir de um certo momento, eu fui cobrado das minhas posições internacionais em relação ao Che Guevara e ao Fidel Castro, que ele tinha dado medalhas para eles. Sim. Aí, e a uma certa altura, eu disse, embaixador, isso é um problema meu, o senhor não tem nada a ver com isso. E o embaixador se levantou e quis se retirar. Ele disse, sente-se. A expressão do Jânio. Sente-se. Eu sou o presidente desse país e eu dispenso quem estiver comigo. Não é o senhor que vai se dispensar sozinho. Uau! Bom, criou um problema internacional. Uau! Que isso não veio nunca à luz, mas criou um problema. Soubemos. Nunca ninguém soube, digamos, a não ser por revelações pessoais do Jânio. E aí, evidentemente, ele ficou inimigo dos americanos. Então começou todo um trabalho grande de solapar a presidência dele. Eu me lembro que o Francisco Castro Neves era o chefe da Casa Civil dele, e o filho dele era meu colega de classe, o Vitor Castro Neves, os dois são falecidos. O Francisco Castro Neves era um homem muito decente. Como o Quintanilha Ribeiro também, o Jânio tinha homens muito decentes em volta dele, que eu conheci todos pessoalmente. O Quintanilha conheci profissionalmente, depois fiquei amigo dele, e aí tive um contato direto com o Jânio no dia 2 de abril, no dia que ele foi cassado, na casa do Quintanilha, que era aniversário do Quintanilha, e o Jânio foi lá, estava ele, o Pedroso Horta, o Jean Franco, daquela máquina da Vigorelli, estava o genro do Jânio também, o Alaor.
Mas eu estava voltando ao Jânio. Aí, o que acontece? Eu perguntei, o Quintanilha, ou não o Quintanilha, o Castro Neves foi, o chefe da casa, foi fazer uma conferência na Faculdade de Direito. Eu ainda era aluno da faculdade, em 62, e perguntei para ele, em 61, quem é que tinha financiado o Jânio na presidência? Direto. Corajoso. Na frente dos meninos todos. Muito corajoso, senhor. E ele disse, os grupos multinacionais. Ele também foi muito honesto. Os grupos multinacionais. E o que acontece? A minha análise, depois que o Jânio fala essa do embaixador americano para mim, eu já deputado, e aquela resposta do Castro Neves, eu ouço aquilo e digo, não. O país não tem autonomia de vontade. Não orna, né? Como a gente fala aqui. Não tem autonomia de vontade. Porque nós somos... E o Jânio achou que com a portaria 204 da SUMOC, que dobrou o valor do dólar, tinha pago a imprensa, através do estoque de papel que ele recomendou que fizessem, ou que foram recomendados que fizessem, não sei se foi ele pessoalmente, mas que fizessem um grande estoque de papel. O Celmidei um grande estoque de trigo e depois dobrou o preço disso, com a 204 e o dólar. Evidentemente, ele achou que tinha pago os grupos multinacionais. Tudo certo. E não pagou. Só que não. Porque não é assim que é entendida a política internacional. E, com isso, ele se indispôs com toda essa área. O Lacerda vai ao Congresso, move o Congresso, faz uma articulação e instaura uma comissão processante permanente e Dona Eloá é convidada a depor. E o Jânio, então, a essa altura, se sentiu totalmente coagido. Mas ele programava com Odílio Diniz e outros generais a estabilização dele não mais como um presidente constitucional, mas como um presidente imposto pela situação. Então, na verdade, era um golpe de Estado. Genial. Com Carvalho Pinto participando, outros participando. Então, isso foi o que eu vivi. Quando eu recebi a notícia da renúncia do Jânio, eu estava atravessando o viaduto do Chá sozinho. Eu disse, conseguiram. Deu Porque certo. ele foi tão pressionado. Fez tudo e deu. A renúncia foi um erro jurídico do Pedroso Horta, que era o assessor dele, principal. O Pedroso Horta não sabia que renúncia era ato unilateral de vontade. Se fosse demissão, a discussão tinha que ser feita ao Congresso, no Congresso, porque a demissão é bilateral. Mas ele renunciou. E a renúncia, então, se consumou. Eu conheci o episódio da renúncia que me foi contado pessoalmente pelo Auro Soares de Moura Andrade. O senhor acha que... Que era o presidente do Congresso. Que era o presidente do Congresso. O senhor acha que Jânio Quadros esperava voltar a ser Esperava, presidente não, estava pelos tudo- braços da população? Tudo preparado para isso, inclusive com apoio militar. Acontece que ele tinha se indisposto com Auro Soares de Moura Andrade, que era o presidente do Congresso. Era senador-presidente do Senado. Nossa. E então, quando, eu acho que era Dirceu Cardoso, um oficial de gabinete do Jânio, trouxe e entregou na presidência do Senado a renúncia do Jânio, o Auro, que era constitucionalista e sabia muito bem, ele imediatamente declara um vago à presidência da República. Que ano que era isso? Diante da renúncia. Foi em 1961. 61. Isso. 1961. Aí, o Jânio veio para São Paulo para encontrar com Carvalho Pinto e ser recepcionado para ser levado aos braços da população de volta a Brasília. Mas... A explicação do Jânio não foi essa para mim. Ele me disse, não, como a Dona Eloá estava intimada para depor perante a comissão processante, eu achei que isso era uma ofensa muito grave à minha autoridade presidencial, então eu resolvi renunciar. Não foi bem isso. Não foi bem isso. Foi um conjunto de fatores em que tudo estava desenhado para dar uma direção e deu outra. E deu outra. Porque foi um erro. Se fosse demissão, teria discussão no Congresso. Ele renunciou. Renunciou, findou. Ato unilateral de vontade. Renunciou, findou. Acabou. Pronto, é isso que eu quero. Ninguém vai discutir à vontade. Incrível essa história. Não, isso incrível foi vivido. essa história. E o senhor vivendo tudo isso,
andando ao lado ali, paralelamente, andando ao lado. Menino ainda, trabalhando, os filhos crescendo. E ainda querendo ser presidente. Sempre me formando para isso. A tal ponto... Isso é incrível. Eu vou contar um pormenor para vocês. A tal ponto que em 1963, eu tinha deixado o Ministério da Educação e o Adhemar me convidou para ser secretário de Estado dele no lugar do padre Balieiro, que estava dando problemas para ele. Eu disse, não, eu não posso aceitar, doutor Adhemar, porque eu sou seu amigo. Então, ele me recomendou para ser contratado como procurador federal na Caixa Federal, porque eu estava desempregado, já tinha 4 filhos e recém-formado, estava de pernas para o ar. E como deixar um profissional desse, um político nato desse, de fora do mercado? Eu fui ser procurador da Caixa Federal. E fiquei lá 5 anos. Depois eu pedi demissão. Mas quando aconteceu do Adhemar, eu disse, doutor Adhemar, o senhor está cometendo um erro. Vocês estão... Aí o Jango veio aquele processo para assumir, fizeram parlamentarismo para ele poder assumir, depois o novo plebiscito em que foi o presidencialismo, o Tancredo foi o primeiro-ministro dele, depois veio Darcy, veio Santiago Dantas, etc., que eu conheci todos pessoalmente. Que currículo, algumas vezes. Que currículo de conhecimento de amigos, enfim, de gente que eu respeitei. Tratei todos com muito respeito a vida inteira. Então, o que acontece? Aí, dentro desse contexto, eu comecei a entender e fui, então, convidado para fazer uma pesquisa em Brasília e entrevistei um instituto de pesquisa, 300 deputados num dia. Uma pesquisa que era de interesse de um grupo farmacêutico e tal, querendo saber a posição dos deputados. Muito bom. Aí fiquei com folga de 2, 3 dias, porque o programa era 4, 5 dias, fiquei em Brasília mais um dia, e estava saindo do Hotel Nacional quando encontrei um daqueles membros do Conselho Britânico que estava naquela reunião que eu tive e que representei o ministro junto com o Darcy Ribeiro. E aquilo criou Eu disse, como vai e tal, Hughes chamava ele. Aí ele me disse, eu estou indo para a Inglaterra, porque agora nós vamos ter eleições gerais. Eu disse, puxa vida, se eu tivesse condição, eu também gostaria de ir, porque eu queria conhecer o processo eleitoral de vocês. Bom, então você vai como convidado do Conselho Britânico. Aí eu vim preencher uma ficha do Conselho Britânico em São Paulo, preenchi. Por que você quer conhecer? Porque eu estou me preparando para ser presidente da República e acho que eu devo conhecer o sistema mais avançado que eu acho do sistema eleitoral do mundo hoje. Sensacional. Sem problema. Bom, mas tem muito mais. Aí eles me convidaram. E eu fui, em outubro. Então eu conheci, na Inglaterra, a Margaret Thatcher, que era uma deputada iniciante. Conheci o Harold Wilson pessoalmente, o Harold Macmillan. Fizeram história, Fui visitar o Lord mundo. Clement Attlee, que estava quase morrendo, já velhinho. Só não fui visitar o Churchill, porque ele estava doente demais. Mas conheci a Inglaterra, conheci todo o sistema eleitoral deles. Foi brilhante. Em 64, voltei e tentei a eleição em 66. Voltou preparado? Preparado sempre a gente tem que estar. Se você está com Deus, você está sempre preparado. Da hora que você não tiver Deus do seu lado, você não tem mais nada. Verdade. Então... Já tentou as eleições? Já tinha tentado em 62, no tempo do Adhemar. Então vamos segurar um pouquinho aí essa informação? E tinha tentado a primeira vez em 59, como candidato a vereador. Então eu vou pedir para que o senhor segure um pouquinho essa informação, que o nosso candidato a presidente, daqui a pouquinho volta depois do intervalo. Ex-candidato a presidente. Ex-candidato. Mas vou falar que chegou à vice-presidência, mas daqui a pouquinho a gente conta essa história direitinho aqui. Não sai daí, depois do intervalo a gente volta. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E que hoje recebe Gustavo Corte, nosso deputado, nosso vice-presidente, o nosso ex-possível presidente, como o senhor falou aqui. Sim, mas como eu, tinha outros que se preparavam. O Lula se preparava e foi, o Fernando se preparava e foi. Eu não fui, e como eu, outros também não foram. O Michel Temer também se preparava para presidente, desde menino. Eu conheci o Michel no gabinete do Adhemar de Barros. Uma preparação trabalhosa, longa, mas você tem que preparar por dentro.
Teve muita gente que se preparou para isso e não conseguiu, quer dizer, não é... E depois, eu acho que os governantes são formados e investidos, não são só por forças humanas. Como assim? Tem forças superiores que atuam nisso. É mesmo. E na medida em que você se torna um objeto dispensável numa função dessa, você tem que aceitar isso normalmente. Complicado. É muito complicado. Muito complicado. Você imagina, hoje o Temer, que se preparou a vida inteira, foi vice-presidente, é o nosso presidente. Gosto muito dele, foi meu calouro na faculdade, meu amigo pessoal. Mesmo? Mas não tenho convívio, porque eu nunca pedi favor para ninguém nessa área. O sofrimento que ele deve estar tendo, quer dizer, pela irresponsabilidade do que o PT fez em relação à campanha da Dilma, ele amanhã pode ser cassado pelo TSE. Se ela for, ele tem que ser cassado junto, porque foram eleitos juntos. E ele não participou disso. E quando ele chega e recebe a pressão que ele está sofrendo agora, antes da votação que começa segunda-feira, dela, imagina o que ele está sofrendo com a pressão de funcionários querendo se aproveitar da oportunidade para conseguir um aumento de 41%, quando o país está com 12 milhões de desempregados. E mesmo assim o E senhor... os juízes abusando do salário, ganhando muito mais do que o teto. E se rebelam quando um ministro do Supremo vem dizer isso. Então o país não está em ordem. O senhor poderia ter passado por tudo isso. Qualquer um. O senhor O Lula esperava... passou por isso. O Fernando Henrique passou por isso. O Itamar Franco passou por isso. Tem detalhes da vida do Itamar Franco que eu posso contar que são fascinantes. Deixa eu passar então por aqui rapidinho, então, antes que a gente perca esse fio da meada. Vice-deputado estadual pela Assembleia Legislativa de São Paulo, depois de algumas candidaturas em outras áreas, em outras frentes. A vereador em 59. Então o senhor fez a escolinha direitinho, vereador. A vereador, não fui eleito. A deputada estadual em 62, não fui eleito. Em 66, a deputada estadual, eu dobrei com o Montoro no MDB, não fui eleito. Mas em 74 eu tinha condições financeiras pessoais, que eu não tinha antes, nunca tinha tido antes. Então aí eu consegui que a eleição fosse, que fosse vitorioso na eleição, nessas pretensões eleitorais. Coragem e perseverança parece que são duas vertentes que caminham... São, mas aí tem um outro momento. Ah. Eu vou contar para você um detalhe interessante da minha vida que muitos amigos sabem. Conte e que já já. resultou em três livros tão esgotados. Muitas histórias. Em 69, eu me meti numa indústria e tinha ganho muito dinheiro em 68 como advogado, muito dinheiro. E em 69, em 68 essa indústria foi para o Beleléu. Foi para o Beleléu e eu perdi uma fortuna. Para ter uma ideia, eu saí desse negócio, entrei rico e saí devendo $1,5 milhão na época. Bom, aí eu fui avisado, um dia eu estou entrando no meu escritório por um contador, disse, doutor Gustavo, o senhor não vai tomar posse? Posse no quê? O senhor não fez um concurso de fiscal de renda do Estado em 1958, 50? Fiz. Pois é, o senhor foi aprovado naquela época, o senhor está sendo chamado. Aí puxa, foi a salvação, né? Caiu do céu literalmente, embora o senhor... Já tinha 7 filhos. Eu disse, puxa vida, é arroz na mesa. Tá arroz aí, feijão na minha mesa. Pegou. Fui lá, fui tomar posse. E qual o órgão que o senhor ia trabalhar? na Secretaria das Finanças. Secretaria das Finanças. Da Fazenda do Estado, como hoje é auditor fiscal, não sei. Naquela época era fiscal de renda do Estado. E naquela época entraram o Hélio Rosas, o Quércia e alguns outros deputados, que depois vieram a ser deputados, se meteram na política também, e todos nós estávamos lá. Só que eles tomaram posse e eu não tomei. Porque no caminho eu escolhi o lugar mais longe de São Paulo possível, porque eu estava separando da minha primeira mulher, então eu não queria mais ficar aqui, e no caminho caí do carro, quer dizer, o carro caiu de uma ponte e eu fiquei 3 dias desacordado. O carro caiu de uma ponte? Caiu mesmo? Eu dormi na direção e o carro caiu, lá em Guarantã. Bom, até aí tudo normal, acidente, perfeito, normalíssimo. E quando eu acordo, eu estou de perna quebrada, fizeram uma cirurgia, deu certo. Eu vim para São Paulo e comecei a ler. Não podia fazer outra coisa, estava esperando, e numa situação melancólica financeira. Não, financeira, inclusive. Verdade, não Aí, assumiu. lendo, eu comecei a sentir que eu estava sendo chamado por um lama na Índia.
69. Por um Dalai Lama? Não, por um lama. Tá. Que eu não sabia se era... Eu só senti que não era budista. Podia ser de outra religião qualquer. Eu disse, eu tenho que atender esse lama. Mas eu estava com uma situação complicadíssima financeira aqui. Mentalmente, eu mentalizei uma conversa com o lama. Eu disse, se você me ajudar, eu sair dessa dificuldade, porque eu não posso deixar uma mulher com 7 filhos, sem emprego, sem nada. Ah, isso, não é? Eu vou te atender. E em 1 mês e meio, 2 meses, eu consegui vender uma casa que eu estava vendendo à vista. Eu estava oferecendo até 6, 7 anos de prazo para pagar. Me pagou à vista. Cash. E quem me comprou foi uma viúva. E ela disse, doutor Gustavo, o senhor aceitaria receber em ações? Eu digo, nunca lidei com ações na vida. E aí ela disse, mas o senhor aceitaria? Eu digo, vou consultar. E um amigo do meu pai que eu consultei, que era gerente financeiro, gerente de câmbio de um banco do Crédito Real Minas Gerais, Walter Ultramaral, disse, acabei de comprar uma agência, uma corretora de valores. Eu digo, e dava para comprar e vender ações todo dia? Porque eu recebi isso como um recado dela, do lama. Ele disse, para você eu faço isso. Eu mandei as ações para ele, ele vendia a casa, recebia as ações, paguei. E em 1 mês e meio eu paguei 1,5 milhão de dívidas, de dólares, jogando na bolsa. Bom, aí eu me senti na responsabilidade de atender o lama. Eu preciso falar aqui, essa espiritualidade do senhor, esse elo que tem, é impressionante. Acho que todo mundo Porque se a gente conta, ninguém acredita. Todo mundo tem. Como alguém devendo 1,5 milhão de dólares, falido, quebrado, desempregado, exatamente. acidentado, quer dizer, tudo que qualquer outra pessoa Deu em condições certo, normais iria falar, eu desisto. O lama desisto. me atendeu. Aí eu hesitei uns 3 meses. Eu disse, isso deve ser uma neurose. E fui procurar um amigo meu, porque eu fiz medicina 1 ano em Ribeirão Preto, nesse meio caminho também. Só 1 ano. Não em para, 56, né? Não parava. Não. E aí eu perguntei para o Carlos Canal, como é que é? Tem alguma coisa na minha cabeça? Naquela época não tinha tomografia, nem nada disso, era só radiografia. E radiografia não revela nada, quase. Aí ele disse, olha, na radiografia não apareceu nada, mas se você está sentindo esse chamado, vai, porque eu também estou sentindo e não sinto condição de ir. Aí eu fui. E então me comprometi com uma moça, e disse, você topa ir comigo para a China, para a Índia? Nós vamos procurar o lama, eu não sei aonde. Fui para a Alemanha, comprei um carro e saí da Alemanha à Índia de carro. Ida atrás do lama. E voltei daí a 3 meses, de carro. E achei o lama. Meu Deus. No Tibete, praticamente na divisa do Tibete. Quanto tempo demorou para chegar até a Índia? Ida e volta, 2 meses e 2 meses. dias. E passou por onde? Passei toda a parte oriental? Não, passei por toda a Iugoslávia, que hoje são Que ano que era isso? 1970. A Grécia inteira, toda a parte continental da Grécia, a Turquia inteira, toda a costa da civilização jônica dos gregos, a Síria, o Líbano, o Iraque, o Irã, o Afeganistão, o Paquistão e a Índia. Inacreditável. E nesse meio caminho, é claro, encontrei com os sacerdotes zoroastristas do Templo do Fogo, que me levaram à Torre do Silêncio, na Pérsia. Encontrei com os sacerdotes islâmicos. Não me recordo agora. Não, os ayatolás. Encontrei no caminho. Encontrei com sacerdotes hinduístas. E encontrei, inclusive, com o Dalai Lama, que me recebeu na hora. Porque perguntou, o embaixador brasileiro na época, Murtinho do Amaral, na Índia, por que você não vai conhecer o Dalai Lama? Dalai Lama? Eu não tenho interesse. O Dalai Lama que está me chamando é um lama que não é budista. Mas vai conhecer, ele é um homem muito interessante. E realmente eu tive um contato com ele, peguei uma carta de apresentação do embaixador, fui à casa do Tibete, disseram, o senhor volta daqui a 6 meses? Eu disse, não. Se eu for aonde ele está, que era ele estava em Dharamsala naquela época, refugiado, como está hoje. E eu levei a carta, e aí o secretário disse, bom, o senhor pode voltar daqui a uns meses, e aí a gente marca uma agenda e eu aviso. Eu digo, não, então vou acampar aqui, porque eu não tenho tempo de voltar para o Brasil, nem voltar, não tenho condição. Aí ele me recebeu na hora. Meu Deus. E ficamos 3h30 conversando. O Dalai Lama, eu, minha mulher e o secretário dele. Inacreditável. Vira um livro, né? Virou livro. Virou livro.
Essa parte é o terceiro volume que eu não editei ainda, mas está escrito já há 20 anos. Já está ali. Tem 2 volumes que já estão escritos. O primeiro é A Viagem em Busca da Linguagem Perdida, está esgotado. O segundo é O Roteiro Mágico de Pitágoras, está esgotado. Parabéns. Que é o relato desse... E o terceiro é O Encontro com o Lama, que eu não editei ainda, porque eu estou em respeito ao Dalai Lama, que me revelou coisas que eu acho que não seriam positivas a essa altura, para ele ainda. O senhor ainda guarda alguns segredos? Não guardo segredo nenhum. Eu acho que as coisas têm uma razão de serem expostas. Eu me lembro quando eu fiz o primeiro... O senhor é predestinado. Todos nós somos. Você acredita que alguma flor nasce ou desabroche sem predestinação? Tudo é vontade de Deus. O que é vontade de Deus? Ela é mutável. Se for mutável, não há predestinação, então, mas eu obedeço à vontade dele. E as plantas também, e você também, e cada um de nós. O senhor, mesmo assim, continuou na política. Eu quero chegar aqui na vice-presidência aqui da casa. Não. Era essa mesma casa. O senhor já estava aqui, no Ibirapuera. Não, eu só vim aqui em 74. Isso foi em 70. 70 era verdade. 70 era a ditadura ainda. Verdade. Aqui, depois foi o presidente, Sim. Antes dele tinha sido Abreu Sodré, depois, nem me lembro o presidente quando eu entrei aqui, quem era. Você entrou aqui em que ano? Entrei em 74. Em Quer dizer, 74. na realidade, tomei posse em 75, porque a 8ª legislatura começou em março de 75. Em março de 75. Isso. Eu vou ver se eu tenho alguma anotação aqui, que eu acho que a gente tinha... Natal Gali, Vicente... Foi o presidente. Aliás, Natal Gali. da eleição do Natal Gali, deixa eu contar isso, que para mim foi muito importante. Foi na segunda. Mas já era aqui nessa casa, aqui no Já Ibirapuera. aqui, na casa. Aqui no Foi em Ibirapuera. 76. Nós tínhamos uma liderança muito boa, um grupo ligado ao Franco Montoro, era um grupo absolutamente limpo, idôneo, sem nenhum problema. O senhor estava nele. Estava dentro dele. O objetivo era, então, desmantelar a unidade do Exército na campanha presidencial. O nosso objetivo escrito de um grupinho muito pequeno. 2 ou 3 deputados, que um deles foi o Alio Rosas, que estava comigo naquele tempo, firme. Incrível. E mais 2, nós éramos um grupo de 5 motoristas, e contra o esquema. E o Equester era anti-Montoro. Então a casa, o Natal Gali, todo mundo do mesmo partido, mas Natal Gali era o candidato à presidência do Equester com uma chapa inteira. E nós montamos uma chapa inteira, e o Sala tinha dito que queria ser presidente. Eu queria ser vice-presidente para ter condição de ser articulador. Era isso que eu ia perguntar. Por que não presidente nesse caso? Eu queria ser articulador. A minha missão não era ser presidente. Então eu me comprometi verbalmente, Sala, você é o meu presidente, vamos fechar o grupo, fechamos o grupo. E na véspera, horas antes da eleição, um deputado que já morreu, não preciso dizer o nome dele, ele chegou e disse, Gustavo, se você quiser ser presidente, nós te elegemos. Se você não quiser, nós vamos perder a presidência, nós ganhamos todos os cargos. E aí? Por um voto, nós ganhamos todos os cargos. Eu disse, eu não posso fazer isso com Sala. Eu jamais voltaria atrás. Minha palavra é uma só. E sempre foi. E por isso eu dei com os burros d'água muitas vezes, não tem problema nenhum. Ao longo da vida isso é muito mais importante, mas muito mais importante do que ser presidente da Assembleia é manter a palavra, o compromisso. E o Sala perdeu por um voto. E eu ganhei, então, a vice-presidência por um voto. Por um voto. E todo o resto da chapa nós fizemos inteira, menos o presidente, porque havia uma disputa de um deputado que era desafeto do Sala. Por isso ele não foi presidente. Deixa eu falar aqui algumas coisas. Mas é bonito, né? Porque é uma história que dá gosto de você contar. É uma história que realmente não é uma história de vitórias e derrotas, mas de conquistas, né? De conquistas. É uma história de exatamente. conquistas. E que a gente fica sabendo de cada pedacinho dela e juntando aqui o nosso Eu tenho quebra-cabeça. aqui geniais. Por exemplo, a faixa privativa de bicicletas foi um projeto meu, a primeira vez. E eu consegui, mas num esforço tremendo, aprovar como lei que todas as novas rodovias e vias expressas da capital deviam ter uma faixa privativa de bicicletas e motos até 40 cilindradas. Isso em que ano? 1900, eu acho que foi 77. 78. Visionário. Não, o problema era o seguinte, você pega a capital de São Paulo, o contorno dos rios Pinheiros e Tietê, plano. Totalmente. O trabalhador que tivesse essa possibilidade de Osasco, a Zona Leste, ou de Osasco, a Zona Sul, de bicicleta ou de moto de 40 cilindros, numa faixa, tinha segurança e desafogava o trânsito. Já naquela época pensando nisso. Não, isso foi lei. Nós conseguimos fazer, mas ninguém cumpriu.
A lei no Brasil Aí eu tenho uma outra lei aqui que estabelece normas de condições sanitárias em bares, restaurantes. Essa lei foi um negócio curioso. Também Que parece que não é nada, né? Mas hoje a gente não viveria sem isso. Não, mas o problema, eu consegui também aprovar essa lei aqui num esforço. Nossa, você não sabe o que é conseguir um deputado da oposição. Eu era o grupo minoritário dentro do MDB. Eu fui o único que não votou no Setúbal para prefeito. Eu disse, o MDB tem a maioria, nós temos que fazer o prefeito do MDB. Aí o pessoal fez uma composição, eu não vou falar nomes, porque teve gente que até virou governador nessa história, eu não vou falar nomes, mas fizeram a composição e que quase que quiseram me expulsar do partido. Eu enfrento sem problema nenhum, qual é o problema? Não nasci MDBista. Que coragem. Não, o problema é que você vai se impondo e vai fazendo amigos e sendo respeitado. Isso é incrível. Mas é assim que se mantém. Você tem que ter a tua ligação com o divino em primeiro lugar, as normas que você sente que lhe são impostas, cumpre essas normas e o resto é consequência. Mas o interessante é a gente saber que por trás de um político, por trás de um grande pensador, por trás do Gustavo Corte, existe esse humano que é muito parecido com centenas de pessoas, que às vezes a gente acha que não tem mais isso, né? Eu recentemente fui convidado pela Universidade de Segurança Pública da China para fazer aliás, pelo Instituto Internacional de Criminologia, para fazer uma palestra sobre as raízes da corrupção na China. E eu fui. Já era a quinta ou sexta palestra que eu ia fazer lá. Agora, recentemente, em 2013, fiz. E no estudo das raízes da corrupção, todos os entes, geneticamente está provado isso, na formação do DNA, já tem genes que, compondo o DNA, são genes corruptores dos demais. Em todos os entes vivos há sempre um processo de revolução interna que é gerada pelos genes corruptores da natureza que te é imposta. Então você tem uma combinação de DNA para você, mas você tem uns 2 ou 3 genes que dizem, ela tem que ser loira, não é morena. Loira de olhos negros ou morena de olhos azuis. Então, são genes que querem corromper a disposição natural de que você é titular. E quando eu disse isso para eles, e em toda a mitologia de todos os povos, a corrupção começa dentro da mitologia judaico-cristã e islâmica. Por exemplo, quando Lúcifer é expulso do paraíso, que ele quis enfrentar Deus e tomar o lugar de... Quer dizer, o gene corruptor é da natureza cósmica, de todos os elementos, o buraco negro, enfrentando todos os campos de luz e de energia. Deputado, fundador e orientador, Diretório Nacional Estudantil do Partido Social Progressista em 62, Simpec, Sindicato das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Comércio do Estado de São Paulo, o Simpres, Sindicato também de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Prestação de Serviços do Estado. Ixi, olha, a lista é grande. Aí tem Sindicato das Microempresas, de novo, aparecendo aqui várias vezes. De vários estados. De vários estados, Brasília, Pernambuco, fundador e atual presidente do NEST, que é o Núcleo de Estudos Superiores Transdisciplinares de São Paulo. Quanta participação ainda o senhor faz? E por que não está mais na política? Eu acho que a política, você tem que entender a maturidade. A maturidade é linda. É linda. Mas você tem que entender o seu potencial de dar os passos. Um homem, eu estou com quase 80 anos, aos 80 anos, você tem que entender que o que você podia fazer de energético, você não tem mais a mesma condição de 20 ou 30. O que você pode fazer é modular os seus pensamentos e talvez compilar algum conjunto de ideias que alguém possa ouvir, entender e aproveitar. Inteligente. Muito mais você não tem o que fazer. Inteligentíssimo. Quer dizer, você vai imaginar que aos 80 eu vou continuar reproduzindo? Ridículo. Porque passou o tempo. Sim. A natureza tem a sua maturação. Os movimentos cósmicos, você pensa, aos 80, um homem de bom senso, pelo menos eu acho que de bom senso, de mau senso, não sei, você tem que se preparar para um outro tipo de existência. Eu não acredito que você tenha só corpo, alma, espírito. Só isso você aqui. tem corpo, alma, espírito, mente, e tem dentro de si o que os gregos chamavam de entelexia.
é uma vontade interna na direção da perfeição. Ao mesmo tempo que você tem a sua intelexia, você tem a sua entropia. O movimento interno da confusão, que se opõe ao movimento na direção da perfeição. Então, quando você entende isso, aos 80 você já não tem mais muita resistência aos movimentos da entropia. Então, você tem que tentar fortalecer os movimentos da intelexia, da perfeição. Isso só através da compilação de ideias, trabalhando ideias, pensando, meditando, olhando a natureza como ela é. Incrível. Deputado, nosso programa chegou ao fim, mas não então, nosso papo e não a livramos aula. Os nossos telespectadores da continuidade. Eu acredito que não, porque assim como eu, devem estar todos encantados. Aqui foi uma aula que eu tive hoje, não foi uma entrevista, foi uma aula que eu tive obrigado por você. de ser humano, de profissional, de pai, de homem, de político. Foi uma história. Eu só queria dizer uma coisa. Por favor. Recentemente, num congresso que eu fui na Rússia, na Sibéria, nós tivemos também sobre as raízes da corrupção. Depois que eu falei na China, me convidaram para ir para a Rússia imediatamente. Eu fui logo no ano, já fiz 5 conferências lá. E uma delas falava da função do advogado. Uhum. E eu quero dizer isso para os moços, porque eu acho que foi uma coisa muito importante. Na Inglaterra, quando um advogado sabe que o cliente é culpado, então o cliente confessa o crime para o advogado, ele é obrigado, como advogado, a revelar isso ao juiz. Porque o advogado não é cúmplice dos seus clientes, nem pode amparar o erro. Incrível. Você tem que ser direcionada a fazer justiça. Não é porque ele comete ou confessa um crime e que você é obrigado a reportar ao juiz da causa que você está condenando ele. Você tem que achar a defesa dele dentro do esquema, do contexto em que ele foi. Se ele não tiver defesa, ele vai cumprir. Com essas palavras, eu encerro o programa Memórias do Poder Legislativo. Mais uma vez, muito obrigada pela aula. E essa aula ainda final, esse aconselhamento para todo mundo. Muito obrigada. Portas abertas aqui de casa para o senhor. Estou às ordens, você é um encanto. Muito obrigada, querido. Beijo, que eu não posso ver então vamos terminar em pé o programa aqui. Vamos terminar em pé. O programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada, adorei.